Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o Espírito da Coisa, Kardec para o século XXI. Esse mês de outubro nós estamos fazendo a maioria das lives gravadas, não estamos podendo fazer ao vivo por uma série de compromissos. Voltamos ao vivo no final do mês. Então hoje nós estamos quase terminando, estamos no penúltimo capítulo do Kardec para o século XXI. E nós, durante essas lives nos últimos meses, analisamos, comentamos, demos spoilers para vocês que nos acompanham aqui, de todos os capítulos do livro Kardec para o século XXI. Quem ainda não adquiriu o livro, pode adquirir. Aqui embaixo está sempre o link da editora Comenos, onde também vocês podem adquirir outros livros da nossa editora. Então hoje, estamos no penúltimo capítulo, que já iniciamos na vez passada, e eu na vez passada falei sobre a contribuição, a missão, a tarefa dos médiuns no Espiritismo. E hoje vou falar como podem pesquisadores e intelectuais contribuírem para o Espiritismo. Vejam que é uma coisa delicada isso, porque eu me lembrei, já logo no início desse item, eu me lembro de Francisco de Assis. Francisco de Assis é considerado por muitos, inclusive por mim, como a pessoa que mais se aproximou dos ensinos, da vivência dos ensinos de Jesus. E é um santo, um homem histórico muito, muito amado dentro e fora do catolicismo, por católicos, muçulmanos, budistas, espíritas, ateus, ativistas sociais, militantes da ecologia, enfim. Todo mundo gosta de Francisquinho. Eu impressionantemente também adoro, né? E aí, uma coisa que nos choca quando a gente vai estudar a vida de Francisco, que embora ele tenha sido esse exemplo de bondade, de ternura com todas as criaturas humanas e não humanas, né? Com animais, com a natureza, enfim, tanto que ele é considerado protetor da ecologia, ele tinha algumas falas que hoje podem nos parecer chocantes, né? Então, porque ele era meio contra o excesso de estudos, desconfiava muito, né, dos intelectuais, dos chamados sábios, etc. E o que significa isso? Então, também lembrando de Jesus, eu quero ler aqui, né, que no Evangelho de Jesus, né, Mateus, fala que Jesus agradecia a Deus por ocultar, né, os mistérios aos sábios e prudentes. E também dizia: eu te louvo, né, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Também Kardec faz uma crítica aos sábios da sua época, que eram muito cheios de si e não se dignavam a sequer examinar seriamente os fenômenos espíritas, coisa que acontece até hoje, né? Nós temos uma verdadeira ojeriza, rejeição de tudo quanto é ramo das ciências, todos os ramos da ciência e das religiões em relação a Kardec. Eu já fiz aqui no nosso canal uma live falando sobre o silenciamento do espiritismo. Se vocês quiserem, até vou colocar também o link aqui embaixo, para se vocês tiverem interesse em ver, que eu enumero essas questões de como que o espiritismo é silenciado por não espíritas e pelos próprios espíritas. Então vejam, o que significa tudo isso? Será que, né, tanto Francisco quanto Jesus quanto Kardec estavam se opondo à construção do conhecimento? De jeito nenhum, né? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, né? Kardec defendeu a ciência. Francisco de Assis estimulou e apoiou muito Santo Antônio de Pádua, o Antônio de Pádua, que era um franciscano, que foi teólogo, acadêmico, professor universitário, professor da Universidade de Pádua. E ele, Francisco, estimulou, né, essa vocação do Antônio. Então, ele não era assim tão oposto ao conhecimento, muito menos Kardec, né, muito menos Jesus. Na verdade, o que eles estavam avisando, né, ou seja, alertando, é que a sabedoria, a intelectualidade,
O conhecimento, às vezes, pode, muitas vezes, se torna uma forma de poder, uma forma de hermetismo, em que os sábios, os intelectuais se fecham neles mesmos, com desprezo pelo povo, não conversam com o povo, se fecham no narcisismo, na arrogância e até mesmo na dominação, né? Quer dizer, o conhecimento é uma forma, pode ser uma forma de dominação. Aliás, isso foi muito bem analisado por Michel Foucault, filósofo do século XX, que fala sobre essa questão do saber como forma de poder, né? Então, vejam que isso tem sentido, porém não significa que nós tenhamos de ser contrários ao conhecimento, sejamos terraplanistas ou sejamos a universidade, que é onde se cria, onde se pesquisa, onde se avança tantas vezes em tantos aspectos na ciência, e tudo isso é utilíssimo, necessário, e o Espiritismo valoriza demais a ciência, tanto que se proclama ele próprio uma ciência, né? Então, não, de jeito nenhum estamos aí contrários à ciência, mas serve sim como um alerta de que nós devemos praticar, buscar o conhecimento com aquela ideia do Sócrates, né? Só sei que nada sei, estamos sempre buscando a verdade, somos todos aprendizes, mesmo que sejamos as pessoas mais sábias do mundo, mais tituladas, com doutorados, com diplomas, com pesquisas, ainda e sempre somos pessoas em busca da verdade. Aliás, o verdadeiro cientista sabe também da relatividade das suas respostas, assim como no Espiritismo, toda essa obra eu tenho mostrado que as respostas que a gente tem, que as certezas que a gente tem são temporárias, são relativas, embora possamos ter algumas convicções sólidas, bem fundamentadas, não dogmáticas, mas devemos sempre manter um ceticismo humilde, uma possibilidade de abertura, porque senão o nosso conhecimento se torna dogma, se torna opressão. E é isso que nós devemos evitar. E esse é o alerta de Francisco de Jesus, de Kardec. Agora, o que acontece é que alguns ou muitos que são criados no Espiritismo beberam na fonte espírita e vão para a universidade e deixam de ser espíritas. Ou continuam a ser espíritas, mas se omitem em falar sobre o Espiritismo. Escondem no seu currículo Lattes, às vezes um livro ou um artigo que escreveram sobre o Espiritismo, ou seja, têm vergonha de serem espíritas, né? Por quê? Porque Kardec é muito desprezado. Kardec é desprezado pelos cientistas, é desprezado pelas outras religiões em geral, e é desprezado pelos próprios espíritas. Isso é incrível. E por que Kardec é desprezado? Por vários motivos, a gente analisou aqui durante essas lives, todas isso eu falo bastante no livro. Em primeiro lugar, porque ele era educador, e os educadores são desprezados. Vejam, por exemplo, do Brasil, o Paulo Freire, que é um grande educador reconhecido internacionalmente e muito desprezado no Brasil. Ele não aparece nos currículos das faculdades de pedagogia. Vocês pensam que aparece? A maioria não tem Paulo Freire, não estuda Paulo Freire. Então é um absurdo quando a direita fala que o problema da educação no Brasil é Paulo Freire, porque Paulo Freire nem é aplicado na educação brasileira, nem é estudado nas faculdades de pedagogia, mas é estudado fora do Brasil, é citado até em Harvard e em várias grandes universidades internacionais, né? Então, por quê? Porque é educador é mal visto, né? Educador não é considerado Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Maria Montessori, quem conhece? Agora, os filósofos todos são muito considerados, os cientistas são muito considerados. Existe prêmio Nobel para educador? Não existe. Existe prêmio Nobel para cientista, para físico, para matemático, para artista, para escritor? Existe para educador? Não. Não é porque, imagine se um educador pode ser prêmio Nobel. E a Maria Montessori, por exemplo, teria sido merecedora de um prêmio Nobel, né? E tantos outros. O próprio Paulo Freire teria sido merecedor de um prêmio Nobel, né? Então não tem porque não valoriza-se. E o Kardec era um educador. Então por isso que muita gente quer falar que ele teve diploma de médico, quer salvar a barra dele, porque imagine, nossa, o fundador do Espiritismo ser só um educador. Essa é a visão que muita gente tem. Por quê? Porque educador é coisa de mulher, lida com criança, esses seres desprezíveis que a gente nem escuta, são os menos ouvidos no planeta Terra, são as crianças.
menos consideradas, né? Todo mundo luta pelos seus espaços, os negros, as mulheres, os LGBTQIA+, e todos, né? Os povos todos. E as crianças? Quem as representa? Quem as representa é desprezado. O Sartre falava, quem estuda criança é porque está deixando de estudar o homem, o ser humano. Vejam, como se a criança não fosse um ser humano e que precisa ser estudado e considerado. Então, esse desprezo por educador também atinge Kardec. Outros motivos há, né? Esse silenciamento por Kardec arrancar o mistério do mundo espiritual. Isso os religiosos não perdoam, de jeito nenhum. Porque é preciso manter o mistério, é preciso manter a necessidade da intermediação daqueles que têm um acesso privilegiado ao espiritual. Sendo que Kardec democratiza a mediunidade, o acesso ao mundo espiritual. Todo mundo pode, embora no Brasil tenhamos de novo feito esse elitismo mediúnico de que só alguns podem acessar o mundo espiritual, só alguns são médiuns estrelas, a maioria não sabe nem o que é mediunidade, nem pratica mediunidade. Enfim, mas isso também recai sobre Kardec. Outra questão que também recai sobre Kardec, aí se refere aos filósofos, é que ele tem uma linguagem didática, simples, objetiva, o que os acadêmicos muitas vezes não gostam, muito menos na área de filosofia, porque querem manter aquelas iniciações, aqueles processos iniciáticos da filosofia. A linguagem de Kardec não é vulgar, não é banal, não é superficial, mas ela é clara, ela é objetiva, ela é didática. E Platão era assim, tanto que a gente, depois de 2500 anos, lê Platão e entende Platão. E às vezes um filósofo que escreveu há 20 anos ou agora a gente não entende porque é tudo confuso, tudo embrulhado, um excesso palavroso e falta de clareza e objetividade. Kardec tem essa objetividade, também é motivo de desprezo isso. Porque muitos acham que essa objetividade, essa clareza é uma espécie de superficialidade ou de banalidade, né? Ou seja, falta o jargão da filosofia. Bom, então Kardec é desprezado e, portanto, quando o intelectual ascende, quando um pesquisador ascende na universidade, ou pretende ascender, então ele oculta o seu apego a Kardec ou deixa de ser kardecista, abandona Kardec, deserta de Kardec. Isso é uma das coisas que mais me ferem, eu devo dizer para vocês, né? Porque eu acho uma falta de coragem, uma falta de enfrentamento e outra, uma falta de compreensão da genialidade de Kardec, sendo que ele conseguiu ser profundo e democrático, conseguiu filosofar ensinando, conseguiu democratizar o acesso ao mundo espiritual de maneira consistente, coisa que ninguém fez, ele foi inédito em tudo isso. Então, caminhamos por aí. E aí eu tenho também de fazer uma diferenciação entre pesquisador e intelectual, entre acadêmico e intelectual. Às vezes uma pessoa pode estar numa universidade, pode até ser pesquisador, dar aula numa universidade, e não ser um intelectual, porque e às vezes pode ser intelectual e não pertencer a uma universidade. Por exemplo, nesse caso nós temos alguns intelectuais que foram intelectuais do espiritismo, como o próprio Herculano Pires, né, e que não tinham, fizeram faculdade, mas não estavam na universidade, não eram pesquisadores nem professores da universidade. E o que é a diferença? Quer dizer, e às vezes tem pesquisadores, professores que não são necessariamente intelectuais. Outros, sim, são pesquisadores, professores e intelectuais. O intelectual é aquele que tem um pensamento original, que não apenas ensina conteúdos de outros pensadores, mas pensa por si mesmo. Tem uma forma de pensar e de agir e dar uma contribuição original e inédita. E ter uma cultura mais ampla, que não seja só aquela, né? Especialista em Kant, especialista em Piaget. Não. Conhece várias áreas, dialoga, se abre para as artes, para a política, dialoga, é interdisciplinar. Então, geralmente o intelectual tem essas características. E existem intelectuais no movimento espírita, fora da universidade, existiram. Hoje menos, porque todo mundo vai para a universidade, né? Hoje quem é intelectual está na universidade, mas nem todo mundo que está na universidade é intelectual. Mas enfim, né? Ou pelo menos passou pela universidade,
pesquisando, como é o meu caso, né, que eu fiz doutorado, pós-doutorado, etc., mas não estou dentro de uma universidade. Criei uma universidade livre como a Universidade Livre Pampédia. Mas, enfim, cada qual. Só entendendo que tanto uns quanto os outros, quanto pesquisadores, quanto intelectuais, ou ambos, são pessoas que eu estou convocando aqui no livro que façam algo pelo espiritismo, que não desertem, que não abandonem, que não deixem de ser espíritas, ou, se não deixaram, que assumam isso publicamente e que promovam um diálogo entre o espiritismo e suas respectivas áreas de pesquisa e de atuação. Porque essa é a grande contribuição que nós podemos dar. Quer dizer, eu tenho dito sempre que essa revisão, esse revisitar de Kardec, que é algo que eu fiz aqui nesse livro, centra-se também na possibilidade de nós estabelecermos um diálogo entre o espiritismo de Kardec e o conhecimento contemporâneo, o conhecimento dos últimos 150 anos. Então, quem pode fazer isso? São as pessoas que são especializadas nesses conhecimentos. Então, pessoas que entendem de psicanálise, de marxismo, de ciências sociais, de, sei lá, de física, ou de que vão estabelecer, de medicina, enfim, vão estabelecer diálogos fecundos, construir novos conhecimentos inter e transdisciplinares que promovam aquilo que o espiritismo tem a trazer de contribuição em relação, em diálogo fecundo com outras áreas, com essas outras áreas de conhecimento. Mas é claro que a pessoa, para fazer isso, tem que ter especialidade nesses conhecimentos. Eu não vou fazer um diálogo entre o espiritismo e física quântica, porque eu não sou física. Né? Nem sei se é possível fazer esse diálogo, né? Porque tem muita gente que faz aí de maneira absolutamente mágica e sem consistência. Mas que fosse, né? Eu não vou fazer um diálogo entre o espiritismo e medicina, porque eu não sou médica, mas vou fazer um diálogo entre espiritismo e educação, como faço o tempo inteiro no campo da pedagogia espírita, por minha tese de doutorado. Vou fazer um diálogo entre espiritismo e psicanálise, onde eu também tenho formação. Enfim, né? Eu vou fazer um diálogo entre espiritismo e ciências humanas, entre filosofia, que são assuntos que eu pesquiso há décadas. Né? Então, vejam, tenho filosofia, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado em filosofia e educação. Então, vejam, e essa a necessidade que nós temos de promover um avanço do conhecimento espírita em diálogo com o conhecimento contemporâneo, com o conhecimento que está posto hoje, mas a partir de uma perspectiva, como se diz hoje em dia, de lugar de fala. Né? Não é fazer de orelhada, não é lendo meia dúzia de livros sobre tal ou qual assunto que a gente vai fazer um diálogo do espiritismo com aquela área. É preciso ser alguém que esteja afincado naquela área. Mas o que é problemático também. Por quê? Porque os conhecimentos hoje são muito fechados em si. Na academia, sequer se promove um diálogo entre um filósofo e outro. Né? Cada um que, por exemplo, estuda um filósofo, ali vai estudar aquele filósofo, Kant, o outro Hegel, o outro Marx, e não vai fazer, muitas vezes, nenhum diálogo com nenhum outro filósofo. Só para citar o campo da filosofia, no campo da educação a mesma coisa. Então, há guetos intelectuais, há guetos de facções, né, de pesquisa no mundo acadêmico que impedem, inclusive, o diálogo ali dentro, entre os que estão ali presentes, muito menos com o espiritismo, que é marginalizado, que é mal visto, né, pelo mundo acadêmico. Mas é isso que a gente precisa romper. E é por isso que a gente tem que ter universidades espíritas, né, universidades como é a nossa proposta de fazer a Universidade Livre Pampédia, que são lugares de pesquisa, diálogo e debate em que é possível promover, sim, esse diálogo. E há pessoas que já estão fazendo isso no movimento espírita, além desse livro e de outros que a gente tem lançado na Editora Comênios, há várias pessoas que já estão começando a fazer esse tipo de interação, né, de interdisciplinaridade ou interlocução entre o conhecimento espírita e os conhecimentos contemporâneos. Só que também aí é preciso tomar um outro cuidado, de não perdermos a identidade do espiritismo. Porque aí a pessoa mergulha tanto, às vezes, no conhecimento, ou na proposta, ou na visão de mundo com quem ela está dialogando, que ela abandona também o espiritismo.
Então, nem o dogmatismo do espiritismo, que se fecha a um diálogo com outras formas de conhecer, nem o dogmatismo destas outras formas de conhecer, que se fecham ao diálogo com o espiritismo. E isso é que é não ser como, né, o sabichão, ou o intelectual pretensioso ou interessado em defender apenas o seu status, porque aí também entra os interesses pessoais, né? Eu não vou gastar meu latim, não vou me expor publicamente ou diante dos meus pares para defender ideias ou para conectar ideias que são absolutamente excluídas e desprezadas do mundo acadêmico. Então, é preciso coragem, é preciso bom senso, é preciso profundidade para fazer isso. E aí eu dou algumas ideias aqui que eu queria compartilhar com vocês, estamos terminando aqui esse capítulo, que esses intelectuais e ou pesquisadores no mundo acadêmico ou fora dele tenham coragem moral de enfrentar o desprezo e a oposição dos seus pares e assumam publicamente suas convicções de maneira consistente, em diálogo, né, aberto, consistente e profundo, para também aí não provocar justamente uma imagem, né, superficial e desfavorável do próprio espiritismo ou do próprio trabalho que estejam fazendo de diálogo entre as partes. Que procurem produzir pesquisas, livros, artigos que venham a trazer luz a aspectos não explorados do conhecimento espírita, mas com métodos e abordagens que sustentem esse conhecimento diante do mundo acadêmico. Né? Que não se que não se rendam à tentação de pensarem mais em carreira e reconhecimento do que em trabalharem pela verdade e pela mudança do mundo. Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar. Às vezes, isso tem um custo. Para mim, teve. Né? Um custo, às vezes até alto. Mas é preciso pagar o custo. Qualquer pessoa que defenda ideias que não são hegemônicas paga um preço por isso. Mas estará contribuindo com mais coragem, consistência e virtude para a mudança do mundo. Outra coisa, dentro que eu tenho falado, né, que eu acabei de falar, dentro das suas respectivas áreas, que façam esse diálogo entre o espiritismo e a filosofia, a pedagogia, a sociologia, a psicologia, a psicanálise, as ciências mais exatas, né, como a física, talvez, né, as ciências mais biológicas, como a medicina, enfim. Em toda parte é possível encontrar alguma forma de diálogo. Né? Por exemplo, na área de medicina, tem muita gente que está fazendo, que não é espírita, faz pesquisa sobre o impacto positivo da espiritualidade na saúde, e porque nós espíritas não podemos, temos pessoas que fazem isso, o Júlio Pérez, por exemplo, que é espírita e faz, o Alexandre Moreira Almeida, que é espírita e faz. Então, é por esse caminho, né, que faz essa... É um possível caminho, mas poderia haver outros, né, tantos outros. E, afim, há hoje muita gente desenvolvendo essas ideias, há muita gente pensando em trazer mais consistência. Não diria muita, algumas pessoas, estou muito otimista. Há algumas pessoas pensando assim. Mas assim, a gente que frequenta a internet, e eu fico às vezes eu vejo alguns comentários que fazem nas minhas lives, nas minhas gravações, e é chocante, não é só comigo, com todo mundo isso, é chocante como que hoje as pessoas ignorantes se julgam muito mais sábias do que todas as outras. Né? Quanto mais ignorantes, não sabem nem escrever às vezes, fazem alguns comentários com 30 erros de português em 5 linhas e agridem, né? Agridem. Você é uma comunista, você é a favor disso, do aborto, não sei o quê, das drogas. Eu nem estou falando sobre esses assuntos, né? E como se eu não sou comunista, sou anarquista, mas que fosse, né? Então, quer dizer, há jargões muito rígidos hoje da extrema-direita, praticados pelos haters da internet, e que simplesmente esses jargões demonstram o quanto que essas pessoas odeiam o conhecimento, odeiam o pensar crítico, e se julgam plenas donas da verdade, plenamente, né?
na posse de verdades absolutas que são opiniões ralíssimas, agressivas, contra a ciência, né? Contra a vacina, contra isso, contra aquilo, terraplanistas da vida, olavistas da vida. Isso é muito triste, né? É uma coisa bastante deplorável e não sei como nós vamos superar isso através de muita, e é por isso também que eu convoco os espíritas que não se conscientizam de que nós temos que trabalhar principalmente pela educação do povo, porque é pela educação que a gente vai acabar com essa ignorância crassa, essa ignorância agressiva, essa ignorância militante. Nós temos hoje uma ignorância que milita pela ignorância. E nós precisamos resgatar essas almas perdidas aí no ódio, na revolta, e que prejudica elas próprias, né? Quantas eu conheço que sequer tomaram vacina, né? E morreram pessoas da família por conta de serem negacionistas da ciência. Dentro desse discurso que vários líderes da extrema-direita, que também adotam esse discurso ralíssimo e de extrema ignorância, levam a massa nessa direção. Então, vamos nos preocupar com isso. Então, vejam a responsabilidade que nós temos como pesquisadores, intelectuais, escritores, influenciadores, que fazemos lives, de falar de maneira clara, objetiva, didática, educativa, né? Para que possamos atingir o maior número de pessoas, limpar a área dessa nuvem de ignorância que tomou conta das mentes hoje em dia, e podemos caminhar para um mundo de maior claridade, de maior justiça, de maior paz e de menos ódio, como temos hoje em dia. Gente, ficamos por aqui hoje. Não se esqueçam que vocês podem adquirir o livro no site da Editora Comênios e continuamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e todas.